E aí as pessoas, eu sou o Léo Souza e está começando o primeiro vídeo do Bahia Analisando no nosso estúdio em casa. Hoje a gente vai trocar ideias sobre Bahia, Vitória, Copa do Nordeste, o jogo que teve PSG versus o compilado de Al Hilal e Al Nassr. Juntaram os rivais para jogar contra o time europeu e acabou não dando muito certo, mas o intuito foi talvez ser o último confronto de Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo, a The Last Dance, a última dança dos dois maiores jogadores dos últimos 15 anos. Tem também copinha e tudo mais. Mas antes de mais nada, pega a visão e vem comigo. Vai analisar. Então, o Vitória estreou na Copa do Nordeste neste domingo contra o Santa Cruz, empatou um empate dentro de casa com gosto de derrota, porque o time estava vencendo até os 50 minutos do segundo tempo. Vitória que abriu o placar aos 21 minutos mais ou menos do segundo tempo. O Zeca estreou fazendo o gol e tomou o empate praticamente no último ataque foi o último ataque do Santa Cruz. Uma falta besta que o Eduardo acabou fazendo na entrada da área ali. E o Vitória acabou tomando esse empate besta que não merecia e saiu do jogo com aquele gosto de derrota, porque era uma vitória que já estava praticamente nas mãos. Mas essa falta que Eduardo acabou fazendo foi algo que aconteceu durante todo o jogo. O Vitória constantemente pecou em ficar fazendo faltas na entrada da área. E aí tomou um gol por causa disso. E a torcida tá pegando muito no pé com o Eduardo e ele acaba fazendo essa falta, então fica ainda mais queimado com a torcida. Ele fez a falta na entrada da área, um puxão besta para um cara que não ia para lugar nenhum, aquele jogador que ele puxou não ia para lugar nenhum. O Santa Cruz cruzou a bola na área na falta e o zagueiro sozinho fez o gol de empate. Dalton pegou muito esse jogo. O Vitória, pelos últimos jogos, o Vitória até jogou bem comparado. O Vitória que jogou no meio de semana contra a Juazeirense. Oxe. E aí perdeu, tomou 3-1, mas que anteriormente tomou 4-1 para o Itabuna dentro de casa. Então, comparado a esses últimos dois jogos, o Vitória até jogou bem e aí a torcida estava achando que viria aquela primeira vitória depois dessas duras derrotas, né, que o Vitória teve, mas acabou não vindo. A Vitória que pecou nisso. E aí esse jogo contra a Juazeirense, Deus é mais. Esse jogo contra a Juazeirense foi um jogo que deixou o Bussi na corda bamba. Ele que até não tá tão mal, né, no retrospecto, desde que ele virou técnico do Vitória. E aqui eu fiz algumas anotações. Bussi, ele tem 16 jogos no comando do Vitória, são 9 vitórias, 7 empates e 3 derrotas ao todo, juntando 2022 e 2023. O time do Vitória, com o Bussi no comando, marcou 23 gols e sofreu 21. Tá com saldo de gol positivo de 2, né? Já em 2023, o time de Bussi jogou 6 vezes, tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols, sofreu 10. Saldo negativo de menos 3 gols, né? Então, a torcida começou a pedir ele não pelo resultado em si, mas pelas insistências em pecar na formação. O time que entrava em campo contra o Itabuna, ele não colocou Rodrigo Andrade para iniciar o jogo, e aí tá insistindo em Eduardo, e a torcida pede para não colocar mais Eduardo, para tentar colocar outro jogador, colocar Diego Torres, que até vem jogando bem, por mais que não esteja naquele condicionamento físico que é o esperado, mas tá jogando melhor do que o Eduardo. O Eduardo que terminou no passado jogando bem, só que depois daquele jogo que ele seria suspenso, ou teria que ser suspenso, ele caiu o rendimento. E querendo ou não, é normal para jogadores nessa virada de ano, só que já tá na hora de começar a jogar. O time já jogou 6 jogos, o time já ganhou 2, já perdeu 2, perdeu dentro de casa para o Itabuna, que acabou de subir para a Série B, que acabou de subir da Série B. Então tomar 4-1 para o Itabuna dentro de casa, alguma coisa tá errado. Então isso tem que ser analisado, tem que ajeitar isso aí para poder não ficar mais pecando nisso aí, até porque o próximo jogo do Vitória agora
no Campeonato Baiano e depois é Bavi. Entendeu? Então o Vitória pega agora o Doce e Mel. E depois, que é um confronto direto, querendo ou não, infelizmente o Vitória tá na zona de rebaixamento. E aí agora pega o Doce e Mel. E aí é um confronto, um jogo para poder sair da zona de rebaixamento, que não é o lugar do Vitória. Independente da fase ruim que o time vem vivendo, culpa dos seus últimos gestores, a gente sabe que não é o lugar do Vitória estar ali disputando para não cair para a Série B do Campeonato Baiano. E aí é a chance de poder ampliar, pelo menos ter a sua primeira vitória no Campeonato Baiano e sair da zona. E aí a gente vem falar agora do Bahia. O Bahia que também estreou nesse domingo na Copa do Nordeste, na nossa Lampions League. Para quem já ouviu o podcast lá no Spotify, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. Nosso podcast eu chamo muito a Copa do Nordeste de Lampions League, como ela é chamada popularmente, né? Então, a nossa Lampions League, a nossa Copa do Nordeste, o nosso Nordestão, enfim, tem vários apelidos. A nossa Lampions League, e o Bahia estreou contra o Sampaio Corrêa. Estreou perdendo. Marcos Felipe entregou uma vacilada da zaga, uma bola na fogueira pro goleiro. O goleiro acabou entregando para o atacante do Sampaio Corrêa. O Bahia perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0. E aí eu saliento uma coisa aqui. O Bahia não ganha do Sampaio Corrêa lá no Maranhão há mais de 50 anos. Não é pouco, é há mais de 50 anos. O Bahia não faz um gol no Sampaio Corrêa lá no Maranhão há 49 anos. A última vez que o Bahia fez um gol no Sampaio Corrêa jogando lá no Maranhão foi em 1974, 49 anos atrás, um empate em 2-2. Então tem muito tempo. Então essa freguesia do Bahia contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão não é de agora, não é desde 2018, quando o Bahia perdeu a Copa do Nordeste para o Sampaio, não. É há muito tempo que o Bahia não ganha do Sampaio lá. Então uma freguesia, meu amigo, que acho que o Bahia chega lá e o Sampaio fala, eu tenho 3 pontos garantidos. Porque o Bahia não ganha do Sampaio. O Bahia vai pra lá ou pra perder ou pra empatar. Incrível é que na Série B o Bahia não perde para o Sampaio lá no Maranhão, mas também não ganha. E aí o Bahia tem esse tempo todo sem ganhar do Sampaio Corrêa. Isso é incrível, incrível. E aí foi a primeira derrota do Bahia desde que virou SAF. Foi a primeira derrota do time comandado por Renato Paiva. Foi a primeira derrota do ano para um time que vinha 3 jogos seguidos vencendo, triunfando, por mais que estava difícil, né? Os últimos 2 jogos o Bahia ganhou na dificuldade, ganhou da Jacuipense com dificuldade, 1-0. Ferrado ganhou do Atlético de Alagoinhas com dificuldade, né? Teve que virar o jogo, tomou um empate no finalzinho do primeiro tempo e aí virou o jogo. E o pior, o Bahia tem a sorte de ser, eu acho, tenho quase certeza que o Bahia é o time que mais toma gol de jogador que já jogou no clube. Então o Bahia foi autuado na lei do ex. Isso aí. Selinho de lei do ex. Gustavo Custódio marcou o gol de empate do Atlético de Alagoinhas contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. E esse foi o selo do Bahia de lei do ex sofrido contra o Atlético de Alagoinhas. Mas enfim, voltando para o Bahia e Sampaio, o Bahia perdeu novamente, estreou na Copa do Nordeste com derrota e não foi só o Bahia. Por incrível que pareça, o melhor jogo de um time baiano na Copa do Nordeste nessa estreia foi o do Vitória, que não perdeu. O Bahia perdeu, o Atlético de Alagoinhas também perdeu. O Atlético de Alagoinhas que no Campeonato Baiano é um leão, né? Chega na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro, vira um gatinho. Nunca vi isso. E aí, meu amigo, meu Deus, no Campeonato Baiano é atual bicampeão. Chega na Copa do Nordeste, praticamente nem pontua. Se eu não me engano, na última Copa do Nordeste, o Atlético de Alagoinhas não ganhou de ninguém. Quase nem pontua. Teve 1 ponto. Não lembro exatamente quanto foi. E aí faz vergonha, né? Porque aqui ganha de todo mundo. É bicampeão baiano, isso não é pra qualquer um. Ainda mais um time do interior.
já chega na Copa do Nordeste não se sai tão bem. Eu trouxe aqui o retrospecto do time de Renato Paiva, né? Do time do Bahia, comandado por Renato Paiva. São 4 jogos, 3 triunfos, 1 derrota, 6 gols marcados, 3 gols sofridos e um saldo positivo de 3, né? Saldo de gols positivo de 3. E aí é aquela coisa, o Bahia perdeu no domingo para o Sampaio Corrêa. E aí, meio de semana, pega a Jacobinense no Campeonato Baiano, um time bem inferior, time que acabou de subir da segunda divisão. E dia 29 tem Bavi. Então, se colocar nos trilhos, assim como o Vitória, se colocar nos trilhos para chegar bem no Bavi. Que seja um Bavi muito bom, primeiro de 2023, primeiro do Bahia como SAF, e que possa ser um Bavi bastante disputado. Por falar em Bavi, eu trouxe os retrospectos também do Bavi, do nosso clássico, né? Do melhor e maior clássico do Nordeste. Do mais importante clássico do Nordeste, um dos melhores clássicos do Brasil. Um dos mais velhos também. O Bavi, ao todo, já teve 491 jogos. São 191 triunfos para o Bahia, 151 vitórias do Vitória, 149 empates. Foram 667 gols marcados pelo Bahia e 578 gols marcados pelo Vitória. Então é muito gol, é muito jogo. Então domingo, dia 29, a gente vai para o Bavi de número 492. É muito Bavi. É muito Bavi, velho. É muito Bavi. E aí os últimos 2 Bavi foram 2 empates, né? O Vitória não perde Bavi desde 2020, que foi quando o Bahia venceu de 2-1 lá no Barradão e foi campeão baiano. Então o Vitória tem essa questão aí de não perco o clássico. Não perco o clássico há pelo menos 3 anos. E o Bahia não vence clássico há pelo menos 3 anos, né? Esse último Bavi foi 1-1, ambos os times com seus times principais empataram em 1-1 também no Barradão. E agora o primeiro clássico do ano vai ser na Arena Fonte Nova, 4 horas da tarde, no domingo, dia 29. Isso aí que você está ouvindo. Dia 29 tem Bavi. Dia 29 tem um jogo mais importante da Bahia e um dos mais importantes do Nordeste e do Brasil. Expectativa a 1000 para esse Bavi. Olhando para o que foi o jogo do Vitória contra o Santa Cruz e olhando para o que foi o jogo do Bahia contra o Sampaio, não dá para dizer que ambos os times vai chegar para entrar no Bavi e jogar da mesma forma, porque o Bahia é SAF, o Vitória não é SAF, o Vitória é Série B, o Vitória tá há anos numa pendenga, né? Para quem não sabe, para quem não é da Bahia, pendenga tá numa fase ruim, decaindo e tudo mais. Só que clássico é clássico. Então vai que o Vitória chega lá na Arena Fonte Nova, 1-0 gol de Legamalho, e aí? SAF não entra em campo, o que entra são os 11 jogadores. Dinheiro não entra em campo, o que entra são os jogadores. Então pode sim acontecer de o Vitória ganhar. O torcedor do Bahia tem que ter paciência, calma, os pés no chão. Independente da situação do clube, é pés no chão. Entender que o Vitória já esteve em situações piores e o Bahia não ganhou. Assim como o Vitória já esteve em situações melhores que o Bahia, o Vitória não goleou. O torcedor do Bahia quer matar aquela vontade daquele 7-3, daquele 5-1. Mas não é assim. A goleada, ela vem natural. Ninguém esperava que o Vitória desse 7-3 lá em 2013, naquele time magnífico do Vitória. Ninguém esperava que na estreia de um Bavi na nova Arena Fonte Nova, o Bahia tomasse 5-1, o Vitória desse 5-1, o primeiro gol fosse de Renato Cajá. Ninguém esperava. Entendeu? Então clássico é clássico. A gente não pode roteirizar um clássico, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Futebol não dá para roteirizar. A gente pode imaginar que, por exemplo, jogar um Real Madrid e Flamengo na final do Mundial, a expectativa é que o Flamengo perca, né? Que o Real Madrid seja campeão, pelo histórico do que é o time e pela força que tem o Real Madrid. Agora, se eu botar um Fla-Flu numa final do Mundial, eu não posso roteirizar, dizer, o Flamengo vai ser campeão, porque nos últimos Fla-Flu, o Flamengo se engasga. Lá ele lá. Então, velho, não pode roteirizar clássico. Então é assim. Aí, então, a gente vai para o primeiro Bavi do ano. E o próximo Bavi é em março, 4 ou 5 de março. E o Bahia também vai ser mandante. Então que seja um Bavi agradável de se assistir, bem jogável, né?
e que não seja um baba, como a gente chama aqui em Salvador. Para quem não é de Salvador, da Bahia, que tá assistindo o meu vídeo, nosso vídeo, é isso, o baba é aquele fute que você chama, aquela pelada. Você chama de pelada, de fute, a gente chama de baba. A gente pega o baba. Então tomara que não seja um baba, seja um clássico, bom de assistir, bom de, pra quem é Bahia, bom de torcer, pra quem é Vitória, bom de torcer, que possa dar tudo certo, não tenha briga, né? Mas isso é quase inevitável, que quando não tem briga no estádio, tem briga fora. Enfim. E aí, pulando isso, a gente vai voltando para a Copa do Nordeste. E aí a gente vem para os jogos da primeira rodada aqui da nossa Copa do Nordeste, né? Eu separei aqui a tabela da nossa Copa do Nordeste, que começou no sábado, dia 21, às 3h30 da tarde, com Fluminense do Piauí e CSA empataram em 0x0. Fortaleza deu 2x0 no Campinense, jogando lá no Ceará. E o Vitória empatou com o Santa Cruz. O Sport deu 2x0 no ABC, na Ilha do Retiro. O CRB deu 1x0 no Sergipe. O Náutico veio aqui na Bahia para bater no Atlético de Alagoinhas, deu 1x0. O Ferroviário deu 3x0 no Ceará. No Ceará. Oxe, macho. E aí o Bahia tomou 1x0 para fechar a primeira rodada da Copa do Nordeste. Tomou 1x0 para o Sampaio Corrêa no Castelão do Maranhão. E os grupos ficaram assim: Ferroviário em primeiro, Fortaleza em segundo, Sport em terceiro, CRB em quarto, Sampaio também, todo mundo com 3 pontos. Aí vem Vitória e Fluminense do Piauí com 1 ponto, Atlético de Alagoinhas, lanterninha do grupo A. No grupo B, o Náutico é o líder, o único com 3, né, o único do grupo B que venceu na rodada. Santa Cruz e o CSA vêm ambos com 1. E aí vem Bahia, Sergipe, ABC, Campinense e Ceará, ambos com 0 pontos na tabela de classificação da nossa Copa do Nordeste. E aí a gente pulando de Copa do Nordeste, saindo um pouco do nosso eixo nordestino, a gente vai pro eixo paulista. Hoje teve a definição da outra semifinal, né? O Palmeiras já tinha se garantido na final da Copinha, venceu o Goiás por 2x1 e o América deu 3x0 no Santos na Vila. 3x0. Luan Campos, o jogador do América, marcou um hat-trick. Imagine você jogar uma semifinal de Copinha contra o Santos na Vila Belmiro, e aí você meteu um hat-trick e garantiu o América na final. Eu achei que a final, quando eu vi o chaveamento nas oitavas, eu achei que ia ser Palmeiras e Santos na final. E aí eu cogitei do Santos ser campeão. Aí agora o Palmeiras já tá na final e o Santos toma um baile na Vila. Meu Deus. E aí o América vai pra final para jogar contra o Palmeiras no dia 25 de janeiro, quarta-feira. O horário ainda não foi definido, mas que baile do América. Chega grandão. Grandão sem medo de nada. Chega grandão contra o atual campeão, né? Palmeiras foi campeão ano passado, acabou aquela musiquinha, né? Palmeiras não tem mundial, continua. Só que não tem copinha, não tem mundial, agora acabou. Palmeiras já tem copinha, foi campeão com o time de Hendrick e companhia. E agora vai enfrentar o América, talvez seja na casa do Palmeiras, como ano passado. Porque, infelizmente, o Pacaembu não tem condições. Talvez eles coloquem a final no Allianz Parque. E aí a gente muda agora de patamar, né? Falamos de Copa do Nordeste, falamos de Copinha. Agora a gente vai pra Europa / Arábia. O jogo aconteceu na Arábia, mas foi um jogo de europeus versus árabes. O amistoso, né, que teve até troféu, de PSG versus o compilado de Al Hilal versus Al Nassr. Rapaz, juntaram os dois rivais. Imagine, é a mesma coisa de juntar Bahia e Vitória pra jogar junto, velho. Juntaram os melhores jogadores do Al Hilal e do Al Nassr pra jogar contra o PSG. Acabou não dando muito certo, não. Porque o PSG deu um baile, né? No Al Nassr com o Al Hilal. Foi 5 a quanto, meu Deus? Foi 5x4 o jogo. Cristiano fez gol, Messi fez gol, Neymar perdeu pênalti, Mbappé fez gol, teve expulsão. Cristiano meteu 2, hein? Então
o jogo foi muito bom. O Cristiano foi eleito o melhor da partida. E aí eu separei aqui o vídeo dos melhores momentos pra gente poder analisar um pouco do que foi esse jogo. E aí é jogão, né? Jogão, porque o PSG foi completo, né? Só Nuno Mendes que não jogou, tá ainda se recuperando de lesão. O PSG abriu o placar logo cedo, depois de uma bela jogada de Neymar. Neymar pra Messi, que passe, velho. E aí o goleiro saiu catando ficha, pelo amor de Deus, pra que ele pulou? Não tem sentido nenhum esse pulo dele aí. E aí o PSG abriu um placar com o Messi. Messi fez o primeiro logo. E aí quando eu vi 2 minutos de jogo, 1-0 PSG, eu falei, vai tomar os 7. E aí não, até que foi um jogo bom. Jogo lá e cá. Porque depois do gol de Messi, o Al Nassr empata o jogo. E aí depois o PSG vira. O Al Nassr empata de novo. Então foi lá e cá, lá e cá. Teve um pênalti, né? Aos 31 minutos. Navas saiu e... Mas meu amigo, isso não foi um pênalti não. Ele deu um soco na cara de Cristiano. Ele deu um murro. Não. É isso mesmo. Carnaval chegando. O homem já tá se preparando pra, ó, só balançar. Só balançar no trio de Bel. Mas não vai não, pai. Deixou o olho do Robozão roxo e a Robozão empata. De pênalti, bem no estilo Cristiano, né? Sim. Empatou o jogo. Cristiano que deu tabaca, desarmou o Messi. Pra quem não sabe, né? Tabaca, que a gente chama aqui, é a famosa caneta que passa debaixo das pernas. Quando a bola passa debaixo das pernas, a gente chama aqui de tabaca. Então não estranhe, tá? Não leve pro duplo sentido. Tabaca é caneta. Bernat, ele é expulso aos 38 minutos por causa de um contra-ataque. E aí ele jogou... O homem jogou o jogador do Al Nassr longe. Porque também se não para, o cara ia parar lá dentro da área já, pai. E aí um pouquinho depois o PSG amplia, né, com Marquinhos, com um jogador a menos. E Marquinhos, né? Na Copa do Mundo ninguém fez gol. Mas enfim. Passe de Mbappé, gol de Marquinhos. Tem costume de fazer gol. Gol com pé, viu? Não foi nem gol de cabeça. Gol de Marquinhos. 2-1 PSG. Contra o compilado de Al Hilal e Al Nassr. Aí Neymar fez a jogada, sofreu o pênalti. Mbappé pegou a bola. Só que por incrível que pareça, pra minha surpresa também, acho que pra sua surpresa, quem bateu o pênalti foi o Neymar. Neymar bateu o pênalti e... pasme. Neymar perdeu um pênalti. Eu não lembro a última vez que eu tinha visto o Neymar perder um pênalti. E aí, pra quem não acompanha, né, pensa até que, ele bateu mal, mas não, é o estilo dele de bater. Ele esperou o goleiro cair, o goleiro não caiu. E do jeito que ele bate, fraquinho, parece que ele recuou. E aí, o goleiro conseguiu defender facilmente. Depois disso, o Al Hilal mais Al Nassr, ele empata com o Cristiano novamente. Depois de uma pichotada de Sérgio Ramos. Ele tenta cortar. E aí ele dá um... sei lá o que ele faz. Ele fura. E aí sobra pra Cristiano. Não, ele acha que ele viu que era Cristiano. Não é possível. E aí ele falou, não, faça, pai. Por quê, velho? Horrível. Que pichotada do Sérgio Ramos, né, véio? Meu amigo. Eita. E aí, depois disso, o PSG consegue fazer o terceiro gol. Já no segundo tempo. Gol de Sérgio Ramos. Passe de Mbappé, uma bela jogada de Mbappé, gol de Sérgio Ramos, 3-2 PSG. E aí o Al Nassr empata com Sun, coreano ali. Um coreano, que eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, né? Não nasci na Coreia, sou brasileiro, sou baiano, sou coreano. Então esqueça. E eu acho que é aquele centroavante grandão que jogou na Copa do Mundo. 3-3, jogo bom, pegado. E aí, pênalti, depois de um passe de Mbappé, chute de Messi, bate na mão do jogador do compilado. Mbappé vai lá e bate o pênalti e faz o gol. Tipo, alô Ney! Capitão, que Marquinhos tinha saído, fez, bateu e fez. E aí, 4-3, Cristiano saiu. Depois que o Cristiano saiu, né? E aí o PSG também tirou suas estrelas de campo, porque
O jogo era nitidamente como um confronto de Messi Cristiano. E aí no finalzinho, aos 77, o PSG consegue ampliar com o Ekitike. Parece etiqueta o nome dele, pelo amor de Deus. Como é que coloca o nome do filho assim, velho? O homem partiu em velocidade e fez o quinto gol. E o que? Ah, não. O último gol foi o mais importante, pô. Esqueça Cristiano, Messi, Neymar. O último gol, Anderson Talisca fez um golaço, recebeu a bola na meia-lua, cortou pra esquerda e aí guardou. Não tem Donnarumma certo. Ah, que Donnarumma ganhou Eurocopa. Ah, que Donnarumma é isso. Nada, tomou gol de Talisca. Gol de Talisca, o jogo terminou 5-4. Foi um jogão. Esperava menos, mas foi um bom jogo. E é isso. Fico por aqui com esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.